Alô, galera vermelha, aquele abraço. Vitória do Inter na abertura do Gauchão, na estreia de Cacique Medina no comando técnico colorado. Um jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, no Jacone. Um jogo com muitas alternâncias. Um primeiro tempo ruim do Inter, um segundo tempo melhor. E o Inter fez o resultado, o placar na segunda etapa. A partir de agora, a vitória do Inter na estreia do Gauchão. Antes, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site da KTO, KTO.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Inter 2-1 para cima do Juventude, os gols aconteceram no segundo tempo da partida. O Inter que abriu o marcador com o Maurício, ampliou com Yuri Alberto e depois de pênalti com o Ricardo Bueno, o Juventude acabou descontando os gols na segunda etapa. Mas deixa eu começar aqui pelo primeiro tempo, que foi muito ruim do Internacional. Aliás, estreia de Cacique Medina, Yuri Alberto marcou o segundo gol do Inter, mas o destaque do jogo, o nome do jogo, o nome da partida foi Daniel, o goleiro do Internacional. Não fosse Daniel, o Inter talvez tivesse perdido o jogo em Caxias do Sul, principalmente pelo mau primeiro tempo que fez o Internacional. Começou muito bem o jogo, pressionando, esse é um ponto positivo do time do Cacique Medina, pressionando o setor defensivo do Juventude tendo que dar muitas vezes balão para se livrar da bola no sistema de defesa do Juventude, então foi ponto positivo do Internacional no primeiro tempo. Ponto negativo, o Inter, sistema defensivo do Inter em linha. O Juventude por várias vezes acabou entrando na área do Internacional, porque o Inter jogava com a sua defesa em linha, dando chances para o Juventude, que só não marcou no primeiro tempo, só não terminou a primeira etapa vencendo a partida, porque Daniel foi o destaque do primeiro tempo e durante toda a partida. Muito bem. Segundo tempo de partida, no intervalo, certamente Medina corrigiu os defeitos do Internacional, tanto é que em 10 minutos o Inter fez o placar. Aos 4 do segundo tempo, o Maurício, está vendo o gol aí do Maurício? O Maurício fez 1-0 para o Internacional, logo a 4 minutos do segundo tempo. E aí, aos 9, Yuri Alberto ampliou para o Internacional. Você também vê o gol do Yuri Alberto. 2 gols que deram ao Inter a tranquilidade na segunda etapa. O Inter muito melhor postado em campo no segundo tempo, tanto é que chegou aos gols. O Medina acabou arrumando, ajustando o sistema defensivo, que foi frágil durante a primeira etapa, consertou isso no intervalo, o Inter voltou bem, marcou os 2 gols, estava muito tranquilo no jogo, até que Rodrigo Dourado acabou cometendo uma penalidade máxima, tocando com a mão na bola, e aí uma questão importante, tá? 2 lances penais na partida favoráveis ao Juventude. O pênalti que foi marcado, esse com toque de mão do Rodrigo Dourado e convertido pelo Ricardo Bueno, gol do Juventude, portanto, para mim houve falta. Se tivesse VAR, certamente o VAR anularia o pênalti. Chamaria o juiz do VAR lá na casinha do VAR lá para anular o pênalti, que houve empurrão no Rodrigo Dourado. E na sequência, logo depois do gol marcado, do desconto do Juventude aí, o Vitor Cuesta puxa com a mão direita, agarra a camisa do jogador de Juventude. Se tivesse VAR, o juiz seria chamado na casinha do VAR lá para dar o pênalti. Então, para mim é o seguinte, o pênalti que o juiz, o Roger Goulart, acabou marcando, não houve pênalti porque houve empurrão no Rodrigo Dourado e depois houve pênalti sim, não marcado, porque ele não viu, acabou não vendo, não tem VAR, que é o puxão do Vitor Cuesta no jogador de Juventude. Mas o importante é o seguinte, o Inter venceu, Medina vai ter que fazer muitas correções no time do Internacional, claro que é o primeiro jogo pré-temporada recém terminou, o Inter começando a temporada 2022, dia 26 de janeiro, há bem pouco tempo aí o Inter começou sua pré-temporada, então temos que dar um tempo para o Medina ajustar e ajeitar a equipe do Internacional. Para ter uma ideia, sempre falávamos e projetávamos Gustavo Maia jogando pela esquerda na formação inicial. O que fez o Medina? Não botou o Gustavo Maia botou o Maurício no começo do jogo, mas inverteu as posições. Nós tínhamos o
Bosquilha jogando pela direita, a informação que tínhamos, Bosquilha pela direita e o Gustavo Maia ou o Maurício pela esquerda. O que ele fez? Não, ele começou com o Maurício pela direita e colocou o Bosquilha pelo lado esquerdo do campo. E aí, depois do 2-0, com o placar praticamente garantido, o que fez o Medina? Medina acabou sacando os dois extremas, o Bosquilha e o Maurício, colocando Caio Vidal do lugar do Bosquilha pela ponta e colocando Liziero, que fez sua estreia pelo Internacional. Aí ele colocou o Liziero como segundo volante e adiantou o Edenilson, colocando o Edenilson, como ele fez no ano passado, ele fazia jogar no ano passado, naquela formação, naquela linha de 3, jogando mais aberto pela direita. Depois ainda, o Medina acabou fazendo outras trocas, colocou o Johnny em campo, colocou o Cadorini. No finalzinho da partida, colocou o zagueiro Kaique, tirou o Caio Vidal, ele havia colocado o Caio Vidal, sacou o Caio Vidal, colocou o Kaique Rocha. De qualquer forma, para o começo foi bom. Agora, muitos ajustes, muitos problemas o Inter teve ainda nesse jogo inaugural contra o Juventude. Vai ter muito trabalho o Cacique Medina para realmente colocar este Internacional na condição ideal de brigar por títulos na temporada. Primeiro, é claro, o Gauchão, depois aí tem a Copa Sul-Americana, quem sabe o Brasileirão, a partir, é claro, dos jogadores que já chegaram, que não fizeram sua estreia contra o Juventude, e aqueles que poderão chegar ainda mais adiante na temporada. Então, para o começo foi bom, ok, mas muitos ajustes tem que fazer o Medina para que o Inter realmente possa entrar. Tem que colocar esse trem colorado aí nos trilhos para que o Inter realmente possa dar ao seu torcedor a condição, a certeza, a esperança que o Inter realmente possa fazer uma boa temporada em 2022. Isso aí, forte abraço, fui, tchau.